Vou começar a falar um pouco. Vou tentar uma maneira bastante simples de falar. E quando não entenderem, é para perguntar mesmo, tá? Porque eu vou tentar um pouco a parte teórica, para mostrar como eu trabalho, tá? Eu não sou artista, minha formação primeira é de artista, aí vi que eu era uma grande porcaria, não dava para seguir por aí, eu fui para a parte teórica. Então, evidentemente, conheço gravura, minha grande paixão sempre foi gravura, tanto que eu demorei muito para estudar gravura teoricamente. Aqui já começa a minha posição teórica. Eu demorei muitíssimo para estudar gravura, porque eu tinha uma afetividade muito grande por ela. E a minha posição, em termos de história da arte, é exatamente negar só as emoções. Ou seja, você não tem emoção? Claro que eu tenho muita. Eu sou extremamente emotiva, etc. O que ocorre é que, de fato, você ficar... eu sinto, é como eu falo para meus alunos, eu sinto muito. Não é assim. Estudar arte depende de muito estudo. Aquilo que o Cornes falou, eu acrescento a 10ª potência. Você não pode ficar só com aqueles textos, só com aquilo que nós conhecemos hoje em dia. Se o meu antecessor aqui na fala, ele disse, puxa, que dificuldade de achar textos, que dificuldade para estudarmos, que dificuldade para nós termos isto, aquilo, eu diria que a dificuldade é da nossa formação também de não saber caçar. Eu nasci com a cabeça de pesquisador, eu nasci com a cabeça de fuçador, sabe? Eu acho que tem que fuçar mesmo, eu adoro ficar indo atrás de tudo e mais um pouco, né? E isso é de uma importância capital, porque não adianta eu trabalhar com Völlinger, com Wölfflin e com todos os teóricos, por exemplo, que já me dão gavetas para pensar. Ou seja, eu não vou pensar. Se eu falo, Wölfflin, não, você tem que estudar, é claro que tem, todo mundo, mas Wölfflin vai falar forma e conteúdo. Wölfflin vai explicar uma diferença entre o clássico e o barroco. A primeira pergunta é, o que é um clássico, o que é um barroco? Aí, quando você percebe, através do estudo dele, vocês têm que lembrar a garotada, né, para falar. Primeiro, não existia internet. Segundo, não existia reproduções a 4 cores. Quando muito, era uma tricromia e feita através de gravura. Portanto, era uma interferência na obra de arte através de um trabalho técnico, ainda muito destinado à técnica, né? Que era assim que se faziam muitos clichês. Nisto já faço uma observação, a arte da gravura mesmo, ela entendida como arte, ela é do século XIX mesmo na Europa. Ela não é antes. Entendida como arte, ela só passa a ser no século XIX. Anteriormente, ela é entendida como função. O próprio destino dela era esse. Ele fazia parte da tipografia, a gravura era estritamente da tipografia. É justamente com o hálito que acaba o metal, digamos, saindo. E não quer dizer que ele saia totalmente das coisas, porque mesmo depois, na clichêria toda, você está com os metais que possibilitam muitas outras coisas. Então, veja, a nossa história, a história que me apaixona, e que eu demorei para começar a estudar como teórica, é realmente uma história muito nova, né? E, além dela ser muito nova, você não tem textos, a não ser textos já feitos quando a arte é entendida como emoção só. Ou seja, através de Wöhring, através de Gombrich e através de vários outros teóricos que conhecemos, mesmo Frank Castell e etc., que trabalham com uma sociologia da arte e tudo mais, mas que, de fato, o fim último é a arte da sensibilidade. E o fim último da arte não é necessitante isso. Não para um teórico. Pode ser para o artista. Mas não para um teórico. Para ele entender, ele não pode ficar, ai, que lindo, ai, que maravilha. Não adianta. Ou você estuda, são os únicos caminhos, tá certo? Então,
Daí também, por exemplo, dentro desse meu processo, que é muito arqueológico para estudar as coisas, digamos, fico caçando as coisas, né? A fala do artista é indispensável para mim. O artista falante, e não quer dizer o artista que vem só falar na minha orelha, significa eu encontrar escritos do artista, né? Significa eu ir atrás de algum texto que dizem que foi uma entrevista que ele deu, enfim, é uma caça o tempo inteiro, você tem de ficar atrás o tempo inteiro, porque se eu for ler forma e conteúdo, se eu vou ler forma aberta, forma fechada, isso não existe. Isso não existe na sua obra, não existe na obra de ninguém aqui dentro mais. Não existe isso. E aquilo foi uma forma de se começar a pensar uma história da arte aonde eu valorize o sentimento. Eu já chego nas explicações totais. Porque antes disso, quando você tem, no século XVIII, que acabam as retóricas, eu explico já para vocês, acabam as preceptivas artísticas, você tem um Winckelmann trabalhando. Este Winckelmann, ele na verdade vai trabalhar aquilo que o Didi Huberman chama de o luto, né? E ele tem toda a razão, ele só trabalha com aquilo que é morto, e chorando. Então ele diz, porque então na antiguidade clássica era uma beleza, porque então, sabe, tinham proporções perfeitas, porque a torção, né? Porque existe um ideal, enfim, artístico, mas não existe um só. Mesmo aquilo que se chama na antiguidade, não existe uma antiguidade, existem muitas antiguidades e muitas coisas que convivem junto e que não têm esse preceituário como dominante na arte. É este o grande problema dos livros. Eles pegam como se tudo não fosse oscilante, não fossem variações. Então eu falo de uma arte grega, todo mundo está vendo escultura branca. Ai, que lindo! Olha fulano branco, fulano torcido de cá. De repente elas são para lá de coloridas, entende? Elas são extremamente coloridas. Existem pedras, incrustações. Se você vai para Tera, uma cidade, enfim, lá da Grécia, você vê as casas pintadas com pássaros volventes, com pássaros extremamente coloridos, as crianças dando voltas e fazendo jogos. É uma outra coisa. O problema é que o nosso conhecimento é de livro. E o nosso problema é que acreditamos aquilo como verdade. Esquecemos de uma coisa básica, a verdade não existe. Ela é relativa. A verdade é também compreensão social. Então, socialmente, eu tenho verdades estipuladas, fatores estipulados. Então, por exemplo, no século XIX, no Brasil, só para todo mundo lembrar, como aqui tem vários signos do gênero, quem mandava era o rei, ponto. Na outra linha, parágrafo, travessão. Tá certo? Era uma outra verdade, entende? É um tempo histórico que conta como verdade, é uma sociedade como verdade. Por exemplo, não estou falando mal da Bahia, ao contrário, né? Mas é só para lembrar um fator, quantas vezes se voltou no mesmo toninho, não é? E aí? Ou, né, para lembrar de São Paulo, minha terra, posso falar mal, quantas e quantas vezes não se votou no Maluf? Entendem o que eu quero dizer? Nós acabamos aceitando a ideologia de uma época de uma forma como sendo verdadeira. Sim, ela não é verdadeira, ela é uma decisão social, é uma decisão que nós, infelizmente, também participamos, né, porque nós votamos, tá certo? Mas, de qualquer maneira, ela importa quando eu estou do outro lado para estudar. Se eu desconheço tudo isso, eu faço uma visão anacrônica da coisa. Se eu desconheço tudo isso, eu faço uma visão de inferência nas coisas. Eu não posso inferir enquanto historiadora, eu posso inferir se eu estiver fazendo um ensaio, por exemplo. Se eu estiver fazendo um conto, né? Que aí eu posso, enfim, vou para qualquer lugar, atravesso todos os tempos, atravesso todas as questões das verdades ideológicas, tá? E pronto. Isso é muito bacana para quando eu sou artista.
Isso é muito bacana quando eu estou solta em casa, ou quando eu estou brincando no computador fazendo desenho, já que, né, a minha praia do desenho foi ruim, mas fica no computador. Enfim, são processos que você tem de verificar. Quando eu trabalho, por exemplo, venho vindo na história da arte, primeiro, história da arte não existe antes do século XIX. Não existe. O que existe é uma história. É uma história contada a partir de lugares, a partir de retóricas, a partir de preceitos. Tá? O que significa isso? Significa o seguinte: não tem evolucionismo, nem positivismo. Ou seja, isso é do século XIX. Eles nem poderiam prever um positivismo ou, né, um idealismo alemão ou qualquer coisa do gênero. Não tem como prever o que vai aparecer. Então, eu não posso prever a evolução das espécies. Eu só posso prever a evolução das espécies depois que ela foi taxonomia, né? Depois que ela foi estudada. Então, os historiadores do XIX que lutavam pela cientificação, tá? Então, é uma ciência, né? Eles aplicam essa ciência para as árvores. Vocês podem ver a época dos grandes navegantes, né? Então, vamos classificar as árvores, vamos classificar os pássaros, vamos classificar, enfim, todas as espécies. Linneu está lá sentado e um monte de gente trabalhando para ele, para mandar para ele informações do mundo inteiro, quais os animais, como é que ele vai fazer toda a taxonomia dele. Agora, isto é já do século XVIII para o XIX que vem acontecer tudo isso. Então, eu não posso, com a minha cabeça do XIX, pensar o século XV, pensar o século XII, pensar antes de Cristo. Eles têm uma outra lógica, tá certo? Eu não posso, com a cabeça do século XXI, pensar um século XIX. Eu tenho que tentar me aproximar das verdades deles, daqueles que eles tinham como ideologias, daqueles que eles tinham como sistemas para poder pensar. Então, por exemplo, se eu digo para vocês, olha, vejam bem, esta cadeira do rei foi feita por um escultor, você vai falar, nossa, ele se rebaixou a este ponto, né? Não, ele não se rebaixou, essa era a função dele. Era também essa a função. Nossa, o cara fez um cinzeiro, ele é um escultor, estava mal de grana. Não estava mal de grana. Era a função dele, entendeu? Então, eu já aplico aquilo que é a minha verdade próxima para aquilo, né? Não, é outra coisa, eu tenho que tentar entender isto lá. Para entender isto lá, basta ler os jornais de época, basta ler os textos de época, que do 19 eu consigo trabalhar com isso com jornais. No 18, se eu sei preceptivas, se eu não souber preceptivas, nem começa, vai falar bobagem, como Gombrich. Pô, mas é um Warburg, né? Uma escola de Warburg, maravilha. Sim, ele é ótimo para ler, eu não estou falando para não ler, tem de ler. Tá certo? Mas o que acontece é o seguinte, que ele vai acabar estipulando estilos. Então, eu fico no estilo pop, o outro, né, não sei o quê, ou de repente, por exemplo, eu uso muito preto, né? Estou de azul aqui para disfarçar, mas que é muito quente, mas eu uso muito preto. Um monte de aluno pergunta para mim, professora, a senhora é gótica, né? Pô, meu, não sou, né? Não é bem assim. É uma questão de praticidade, uma questão de máquina de lavar. Então eu já pensei em fazer tudo branco e tudo preto, né? Que aí vai tudo para mais branco. Essa semana é branco, essa semana é preto. Também pode ser assim, mas eu fico no preto, que é mais fácil, né? Então, é uma coisa muito curiosa. Você acaba sendo catalogado, é isso que eu chamo. Essa catalogação te impede de pensar, porque daí você vai pensar forma aberta, forma fechada. Como diz o professor Leon, inclusive na aula inaugural, estou citando isso propositalmente, quem quiser acessar na internet, acesse, é a aula inaugural do curso dele de filosofia. Aí ele diz assim, pois é, se você falasse assim para o Aleijadinho, então, Aleijadinho, que lindo, você é barroco, né? O Aleijadinho iria virar para ele, sim, muito obrigado, mas por que o senhor me ofende? Né? Porque barroco quer dizer pedra defeituosa.
né? Percebe? Eles não estão pensando nessas categorias, não existem para eles. E nós usamos isso como classificação e como facilitador ou como coisa didática. Estou explicando tudo isso para vocês entenderem Gombrich. O Gombrich usa isso como sendo o caminho didático. Mas, é fato, ele escreveu o livro dele, a história da arte dele, para a juventude. Ele não estava escrevendo para nós, não. Era para a juventude, para o pessoal que não tinha iniciação. Aí o que acontece? Acaba virando famoso, acabam traduzindo os livros dele, até hoje traduzem, e aí você vai para a internet, tem um garotão lá que fica, ler Gombrich, é uma emoção. Pode pegar, é só chegar lá para o Gombrich, vocês vão achar esse filminho do garoto explicando Gombrich, que parece que está tendo orgasmos cósmicos, né? Como se diz, né? Então, é uma coisa assim. Você pode ficar emocionado com uma obra? É claro que pode. Eu fico emocionada com um monte de obra que eu leio, mas espera, se você quer passar o conteúdo para alguém, você tem que explicar. Ele mostrou os estilos, ele fez recortes de época, tá certo? Como qualquer pessoa que vai estudar uma coisa. Não tem jeito, você recorta, você não dá conta de tudo, né? Você tem de fazer recortes, então, portanto, você vai prejudicar uma série de outras coisas. Ele fez esses recortes para tentar ajudar didaticamente alguém, tá certo? Isto não quer dizer que a história da arte termine naquilo. Ele mesmo, Gombrich, nega isso, tá certo? O que a própria formação dele em Warburg, pelo Abel Warburg, né, que a gente fala AB, só para vocês saberem que cada lugar fala de um jeito diferente, então eu vou falar nos vários que eu conheço. Então, o Warburg, ele vai, evidentemente, trabalhar com a negação desses sistemas históricos. Mas não quer dizer que só o pessoal de História da Arte está negando isso. Muitos outros, a historiografia todinha, por exemplo, se você lê um Legoff, por exemplo, ele está negando essas categorias. Porque essas categorias, é evidente, são mexidas. Quer porque você descobre coisas novas, senão não teria sentido nós ficarmos estudando. Não teria sentido ter pesquisador. Se é para ficar repetindo em classe o que os outros falaram, para que o professor? Não é? Vocês vão para casa e leem o livro. Tá certo? E só vai lá tirar dúvida. Ô, professor, que não entendi essa palavra, vai para o dicionário, né? Que também tem isso, né? Esses problemas todos. Então, é isso que acontece. Nós temos que querer, em primeiro lugar. E eu entendo, uma coisa que eu estava falando com ela até, nós, mesmo sendo professor, nós tentamos, mas nós não fazemos nada por ninguém. Ou vocês que estudam fazem, ou vocês fazem, não tem outra saída. Não tem duas opções, são essas, né? Então, veja, você vai ler um Gombrich, então vai se interessar pela arte, vai começar a ter umas dicas para você ver. A hora que você chega aqui na Bahia, você fala assim, puxa vida, não vi nada, não é? Porque não tem nada do que ele disse ali. Aí você começa a se forçar a ver daquela forma. Cegou. Cegou. É isso, ele não está falando a verdade, ele está dando apenas algumas moedinhas para você pensar. Aí começa a olhar a obra daqui e vê se é igual. Começa a olhar a arquitetura daqui é igual. Você acaba forçando, vira aquela coisa. Não, então você não está pensando. Tá? A mesma coisa com Wolfling, a mesma coisa com Frank Castell. Frank Castell já tem uma história que me interessa muito, que ele passa a trabalhar com o social muitíssimo. E essa história de trabalhar com as sociedades, ou seja, com os valores ideológicos, é muito bom, porque ele traz elementos que está, digamos, atrás da arte. Mas ele já pode trabalhar com isso de uma maneira também melhor, porque ele está mais para cá. Por quê? Se não é propriamente a sociedade de consumo, ela já é, digamos, a própria escondida. Tá certo? Então, ele sabe que por trás está um mecanismo muito grande que se chama sociedade de consumo. Ou seja, é o dinheiro, é o valor e etc. Então, ele passa a pensar isso, mostrando esse tipo de valorização. Mas isto, volto a dizer, também é válido para a arte moderna, ou seja, do 19 para cá. Sempre do 19 para cá.
tá? Porque você tem essa relação. E você tem tudo isso e mais um pouco. Você tem a política, então abstém-se a ideologias. Por exemplo, eu vejo um quadro de Dom Pedro, eu nunca pensei que um quadro de Dom Pedro estava ali realmente para divulgar a imagem de Dom Pedro. É uma ideologia. Ele não tem liberdade para pintar o que ele quer. Ele vai pintar o quadro de Dom Pedro, ele vai fazer o quadro de Dom Pedro, ele vai fazer o berço quando nasce a filha do Dom Pedro II. Entendeu? O escultor é isso, faz parte. Percebe? Então, isso em termos de Brasil, né? Fora é um pouco antes que tem essa liberdade, tá? Aqui nós temos essa liberdade um pouco depois. Então, o outro erro também vamos pensar a história da arte brasileira como a história geral, mas nunca. Nós somos outros, me desculpe, eu não estou aqui de nacionalista batendo no peito, não. Eu estou aqui dizendo, a nossa história é outra. A nossa história começa, aquela que nós conhecemos, no 19, tá certo? A nossa história começa aí com a chegada da família, aí depois do Instituto Histórico Geográfico, como aquele que tem na igreja ali afixado, Instituto Histórico Geográfico, né? Ali, bem, é isso. Isso se chama como montar uma história sobre um país. Então, eu tenho que eleger, veja, qualquer símbolo é eleição. Nós vamos votar, enfim, o selo do nosso seminário. Não pode ser votado, ponto, noutra linha, parágrafo. É uma escolha, tá certo? A bandeira é uma escolha. Os valores históricos são escolhas. Eu vou elevar fulano, eu vou elevar ciclano. É diferente daquilo que nós estávamos conversando, do mercado de arte. É outro tipo de valor, tá? São outras coisas, não é o valor histórico para representar o país. Aquele é o meu valor do meu bolso mesmo, ponto final, né? Aqui é outro valor, é um valor de nação. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Bom, aí o que acontece? Antes, portanto, nós não tínhamos a história da arte. Nós tínhamos preceptivas, nós tínhamos uma retórica. Isto significa o seguinte, em primeiro lugar, vocês têm que lembrar, Revolução Francesa, tá? Isso eu só vou dar como marco, assim, para dar uma entendida como é que eu trabalho, né? Revolução Francesa é quando o homem começa, de fato, a ter condições de nascer sapateiro e virar professor, por exemplo, né? De ser, sei lá, ferreiro e virar um economista, sei lá, qualquer profissão. Antes da Revolução Francesa, nós temos, ele nasceu sapateiro, vou ser, assim como meu filho vai ser sapateiro e assim sucessivamente, tá? O outro nasceu pedreiro, vai ser pedreiro, enfim, qualquer profissão. Não tem como você pensar numa estratificação social, é outra a regra do jogo. Além do que, então, a evolução, percebem? O evolucionismo, ele tem a ver com essa própria questão, quando o homem se libertou, e aquela que não foi súbito, né? Sempre as coisas demoram, só coloco como marco para vocês entenderem. Quando você se libertou daquilo que era Deus, nesse sentido de rotundidade, tá? Para vocês das artes entenderem. Se é isso, continua sendo isso. Se é isso, continua sendo isso. Então, o rei era ungido. Só tinha um indivíduo que era ungido por Deus. O rei. Portanto, ele era rei na terra. Tá? Quem manda é Deus. Mas na terra, sou eu o rei. Entenderam? Então, é óbvio que o escultor, para ser aceito numa corte, ele tem que ser aceito pelo rei. É óbvio que ele vai fazer o seu trono. Entendem o que eu quero dizer? Ele vai esculpir algo para o rei. Ele vai servir aos interesses daquela ideologia, daquela nação que está se formando. Porque é no 19 que as nações se formam. Antes não existiam países, como vocês sabem, né? As duas últimas, Itália e Alemanha, que se constituem países, mas antes não existem países, como
na acepção de hoje, né? Então a gente fala Alemanha do século XII, isso é bobagem, a gente fala só por uma comodidade, mas de fato não era uma Alemanha, era um monte de coisinhas, ou seja, dos seus reizinhos, tá? A Itália, a mesma coisa, até que tanto hoje ainda brigam, a Itália do Norte com a Itália do Sul, e é uma briga danada, até hoje, é muito engraçado isso. Então, porque uns são loiros, outros são morenos, aquelas coisas, né? Aquelas bobagens assim, mas enfim. É assim o ser humano. Então, veja bem, eu não posso ter esta valorização, portanto, porque eu tenho a figura do rei. O rei manda e acabou, fim de pato. Este rei andar significa que existe uma série de ideologias. Todo mundo é preso. Não, não é assim. Todo mundo tem um modelo e não tem, digamos, ainda como pensar uma outra coisa. Então, vejam bem, eu uso tratados para tentar estudar uma arte do século XVI, uma arte do século XVII, que há modos de operar, há modos de se colocar corpo. Então, como você tem modos de representar figuras, composições, músculos que têm que aparecer, então agora eu tenho que mostrar o supinador, né? Se eu não mostrar o supinador, eu não mostro que o homem é pobre. Esse é o supinador. Tá? Então, por isso que chama supinare, né? Pedir esmola. Então, você vai desenhar mais forte aqui. Você vai evidenciar o supinador e assim sucessivamente, percebe? Então você vai para usar um termo atual, tá? Não existia esse termo na época. Você hiperboliza determinados músculos para provocar no espectador determinadas sensações. E isso que é bacana. Então, por exemplo, você tem todo um modo com Lebrun, por exemplo, quem quiser pode baixar no site 1920, põe assim, Toné, e aí tem Epítome, abaixa no 1920, ele vai citar Lebrun, é Lebrun que se escreve, né? Lebrun, e vai citar Milan, vai citar, enfim, essas pessoas. Só que no Lebrun, o site também permite vocês baixarem estes modelos de rosto. Tá? Então, é um rosto que ri, é o rosto com a felicidade, é o rosto com a raiva, e assim sucessivamente, tá? Então, são esses modelos, não quer dizer que eu tenho que fazer uma cópia integral. A ideia é o modelo que lhe serve, e você, como artista, terá ou que fazer aquilo minimamente e como dentro deste modelo você, digamos, se vira, faz algo que é seu, tá certo? Então, é um modo que tem de ser feito. Por exemplo, até a década de 40, aqui no Brasil, ainda você entrevista artistas que eles estudaram na Academia de Belas Artes e eles faziam mesmo cópia das pranchas, tá certo? Então, veja, já é um primeiro momento, você treina como remar, né? Você pode remar, aprender a remar, pode aprender a correr, você pode aprender a desenhar. Você adestra a sua mão. E nisso você aprende técnicas para fazer a sombrinha, para fazer a luz e sombra, aquelas coisas todas que a gente sabe. Ora, é evidente que essas técnicas, elas, para um artista que assim foi treinado na década de 40, ele tem que superar isso muitíssimo, né? Ele tem que rebolar um monte para superar esse modo de operar, de fazer um desenho, percebe? Não quer dizer que seja ruim você aprender, você pode aprender para justamente contestar, mesmo sendo um desenhista, sendo um artista e tudo mais. Mas é o que eu quero dizer para vocês verem como o modo de operar, se ele chega até o 20, imagina o que era esse modo de operar no 19 e 20. Então, como que eu posso falar, olha a emoção de fulano de trás, de fulano de tal, de um Goya? Não, não é a emoção dele. É o que ele quer provocar na emoção do espectador. É diferente. Muda o ponto de vista. E, mais ainda, agora falando aqui para nós, quando um artista diz assim, eu quero provocar tal emoção no meu espectador, ele pode não provocar, pode ser uma outra coisa, tá certo? Por exemplo, eu sou amiga do Alex Fleming, ele é meu amigo. Enfim,
É muito raro, quando ele não vem para o Brasil, a gente não se encontrar, ou coisas que tal, tereteté. Quando foi em 2003, ele fez uma intervenção, ele fez uns aviões de metal, parecendo um Boeingzinho qualquer, né, como aquele que derrubou a Torre Gêmeas, e dentro desse aviãozinho de metal, ele colocou uns tapetes persas. Eu entrei na exposição, como eu disse para vocês, eu conheço ele, ele é meu amigo, etc. Eu entrei na exposição e falei, nossa, Fleming, que sarro que você está tirando, né? Falei, que ironia! Eu quase apanhei do Fleming, estou exagerando, sou bem italiana. Quase apanhei. Não é uma ironia, isto foi um horror. Realmente tinha pego ele, percebe? Agora, a obra dele me passou uma emoção de ironia. Tipo assim, olha, um tapete persa, tapete voador, percebe? Olha onde foi, a viagem na maionese que eu fiz, né? Quer dizer, uma viagem que eu posso fazer. Né? É evidente, nossa, que bárbaro, olha o que o cara fez, pegou um tapete persa que lembra lá de a lâmpada maravilhosa, né? E fez essa crítica porque está dentro de um avião desse, né? Para mostrar isso, como voa e tudo mais. Não era isso, ele estava com dor, ele estava tentando passar a emoção da dor, percebe? Então, é uma coisa fantástica, porque cada espectador vai ter uma outra coisa. Todavia, se eu tenho uma prática como saber que locais escuros, né, digamos assim, provocam uma certa melancolia, provoca alguma coisa do gênero, eu faço isso para provocar esse tipo de emoção no espectador. O artista não consegue ser um pai de santo, ele não consegue ir lá e botar a alma dele na obra. É claro que ele consegue colocar a assinatura dele, ou seja, ele não precisa nem assinar para ser o gesto dele, é isso, nesse sentido que eu quero dizer. Mas, de verdade, não tem como você fazer, você não tem um ectoplasma que fica na obra. É impossível, percebe? É a obra que vai provocar. Então, portanto, a leitura da própria obra depende de conhecimento. Agora, se eu chego na frente de deixa eu ver como é que vocês podem saber, das Virgens dos Rochedos, de Leonardo, vocês conhecem bem, né? Então, todo mundo conhece. São duas versões, como vocês sabem, uma escura, uma mais clara. Então, enfim, você chega na frente das Virgens do Rochedo, claro, é uma emoção, sem dúvida alguma, sim. Mas é essa a ideia da obra. Digamos, é isso que ele tem de passar para um leitor, aspas, aqui o leitor, que não tem qualquer tipo de informação, qualquer leitura. Ele precisa acreditar naquilo. A religião é, digamos, a formação deles. Percebem? A religião deles não é a leitura de Freud, que não existe, não é a leitura de Gombrich, que não existe. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, você tem de tentar perceber o que é cada época, pesquisar e trabalhar com esse material arqueológico para ver o que eles de fato estão falando sobre suas obras. Então, os artistas que escrevem, como o próprio Leonardo, é genial. Um Reynolds é genial. Um Delacroix é genial. Quem leu? Ninguém. Nós não temos acesso a um pobre coitado. Ô, cabeça de brasileiro, né? Não, chega. Nós não temos porque não queremos, com internet e com tudo, percebe? Nós não temos porque não sabemos ler outra língua. Nós estamos nos limitando, percebe? Mas tem gente que traduz. Tem pessoal lá do Marcelo vai traduzir um monte de coisa para vocês, pede para eles, né? Que é um pessoal legal. Quer dizer, vai atrás, tem traduções na USP, tem traduções certamente que vão ter aqui várias traduções na Bahia. Enfim, há um monte de formas de vocês tentarem conseguir. Mas eu leio espanhol. Muito bem, então leia espanhol, cuidado, né? Porque tem muito falso cognato e tal, mas aprende, que é fácil até de aprender sozinho. É um modo de nós ampliarmos a nossa visão. Fazer pesquisa na década de 90 era ir de porta em porta. Fazer pesquisa hoje é ir de porta em porta, mas vocês podem encontrar muitos livros na internet. Não adianta ficar na internet, isso não é pesquisa. Né? A não ser que você queira documentos, é outro campo. Ler sobre artista não adianta, vocês vão ler lugar comum. Lugar comum hoje em dia quer dizer o quê? Clichê. Clichê quer dizer estampa,
né? Ou seja, tudo repetido, pá, 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 né? De vez em quando erra uma vírgula ou outra, mas senão tudo é igual. Lugar comum na retórica é outra coisa. Então, eu estou sempre fazendo esse paralelo, século XIX, né, para trás, século XIX para frente. O que é o lugar comum na retórica? É simples. Todo mundo já leu Leonello Venturi. Então, está lá de Giotto a Chagall, tal, aquele livro, né? A história da arte, para se entender a arte de Giotto a Chagall. Aí, ele, logo no começo, no primeiro capítulo mesmo, ele vai falar de Giotto, né? Aí ele vai contar que Giotto, coitado, um pobre menino, que vivia lá, naquelas montanhas, e que levava suas ovelhinhas com o pauzinho, tereteté. Mas veja que cena bonita, né? Acho muito bonito. E com a sua própria madeirinha, que ordenava as suas ovelhinhas, ele desenhava na pedrinha, sabe assim? Uau, bravo, né? Parece novela, né? Uau, que maravilha. Gente, isso é lugar da retórica. É o simples que chega no absoluto. É aquele que não tem nada, que depois vai, inclusive, superar o seu mestre. Isso é um lugar da retórica. Estão entendendo? Ele não prevê a evolução. Aí um Leonello Venturi, o que lê, fala, isso é uma lenda que Plínio contou. Não é lenda. É um lugar da retórica. Ele não sabe o que é retórica, é só isso. Entende? Ele não sabe o que quer dizer um lugar da retórica. É um lugar do discurso. Eu falo a partir deste ponto. Se nós não entendemos totalmente isso, vocês vão entender agora uma coisa. Eu, quando eu escrevo, qualquer um de nós, estou falando eu como qualquer um de nós, eu faço escolhas, tá? Como eu faço escolhas, eu tenho que falar a partir de um lugar, não tem saída, percebe? Eu seleciono. Então, é isso, só que ali, de acordo com as retóricas. Então, por exemplo, muitos vão contar a história da Penélope. Todo mundo conhece a história da Penélope. É aquela que vai, fica esperando seu marido. Então, ela costura de dia, né? Tece seu tapete de dia. Aí, de noite, destece tudo. E tece no outro dia, porque ela não quer casar com outros, para esperar, enfim, o seu grande amor. É um lugar da retórica. Isso quer dizer moral. Ou seja, isso quer dizer, veja o que quer dizer fidelidade. Né? Veja, no caso de um e de outro, veja o que quer dizer um grande artista. Ele tem que ser, primeiro, um nada, para ser um maravilhoso. É lugar, percebe? É como você lê contos de fadas. Contos de fadas não. Esopo, essas coisas, né? São máximas, entende? Fábulas, isso. Muito bom. É como você lê fábulas. De fato, você tem que tirar a máxima. Então, quando você lê retórica, é isso. Então, pessoal, olha só que coisa horrorosa ler aquilo, olha que cada história horrorosa. Por exemplo, agora não vou me lembrar qual dos teóricos, enfim, um desses que eu citei, agora não me lembro qual deles, ele vai dizer assim, a verdade não está em Plínio. Nós hoje... já sei, lembrei, é o Warburg. Ele fala, a verdade não está em Plínio. Hoje em dia, mentira, é o Gombrich. Ele vai falar assim, a verdade histórica não está em Plínio. Ele não sabia contar as coisas. Hoje em dia, nós sabemos melhor. Nós temos mais documentos. Veja, ter documento é muito relativo também. Por quê? Pelo seguinte, um documento pode ser falseado a qualquer hora, está tudo certo, percebe? Eu vendo a minha casa por 200, você compra, só que a gente declara que eu vendi por 250, porque assim os outros 50 que eu tinha feito sumir, pode reaparecer no meu imposto de renda e ninguém me pegar, tá certo? Eu ganhei 50 mil que ninguém sabe de onde, aí ele resolveu o meu caso, porque declarou lá no cartório que pagou 250, percebe? Um documento é também relativo. O que acontece é que um documento é índice. Isso é uma coisa. Então, é assim que se fazia negócios, assim que não se fazia. Está dando para entender como é que é? Então, as coisas mudam. E as coisas não são válidas por um lado só. As coisas são válidas por muitos lados. Tá? Então, eu não posso estudar História da Arte sem entender de História. Eu não posso estudar História da Arte sem tentar pensar a economia de uma época. Eu não posso tentar
a estudar a história da arte sem entender de política. Quem é que está jogando? Percebe? Quem que está jogando e jogando como? E está querendo levantar quem? Basta lembrar de Hitler. Pronto, assim vocês nunca mais vão esquecer. Exemplo radical é bom, né? Aí, lembrou de Hitler, acabou. É mesmo, tudo era em função dele. Claro, a política quer que você responda aquilo. Então, você vai se utilizar, evidentemente, dos artistas. Olha, mas aqueles artistas, hoje em dia, que realmente têm um mercado muito grande, gente, eles construíram isso. Não estou falando que eu estou de acordo com eles, que a arte deles seja boa. Não estou falando isso, eu não estou aqui com juízo de valor. Só estou dizendo que eles construíram uma coisa politicamente falando, dentro da política das artes. Se eu sou contra, estou fora. Eu sou, minha posição particular. Eu estou fora. Agora, se eles querem fazer isso, problema deles. Percebe? Não tem nada a ver com isso. Se eles querem acabar com eles, também é problema deles. Né? Não tem nada que ver com isso. Percebe? E, por outro lado, pode ser posições muito interessantes, né, que dizem, como não vale mesmo a vida, né, nesse sentido, então eu vou fazer essa coisa, eu vou atender ao mercado sem, de fato, estar de acordo com a Sotheby's, digamos assim. Né? Mas vai atender o mercado. Tem gente que faz isso? Está lotado de artista que faz isso. Tá certo? Ai, que coisa, eles não são artistas. Eu não estou aqui no valor, eles são artistas ou não estão... são artistas. Quanto menos conceitos ou preconceitos nesse sentido eu tiver, melhor é, para que eu entenda melhor a época, percebe? Eu, como historiadora, como posição, a gente tem que ter posição. Eu não quero, não aceito isso, e se um desses vierem para pedir para que eu estude arte, eu vou falar, estou sem tempo, não vai dar, percebe? São outras coisas. Então, essas diferenças que vocês têm de ver. Então, vejam bem, positivismo, evolucionismo, todos esses valores que são nossos, ainda são nossos, eles são para lá de datados, como qualquer história. Ela é datada, já foi, tá certo? Então, por exemplo, se você pegar e começar a estudar, você vai ver que Semana de Arte Moderna não existe em qualquer livro que tenha sido editado antes da década de 50. Entenderam? E nós, então a arte começa ali, tudo que é moderno, né? O modernismo brasileiro está lá. Que modernismo brasileiro? Isso é discurso, né, de palanque. O modernismo brasileiro não está lá. Eu sou paulista, é paulistano. Não está lá. Quantas outras coisas foram feitas, percebe? É um recorte dos historiadores, e trabalho no IEB, onde tem toda a coleção Mário de Andrade, todo o arquivo Mário de Andrade. Então, né, as viúvas me matam, tá certo? Mas é isso, não adianta. Modernismo só vai existir como história da arte, como história da literatura, em livros publicados depois da década de 50, portanto, ontem. Os anteriores, não. Tem. Você tem divulgação disso? Tem, pouquíssima. Agora, e na época de 22, tem? Não tem. Só tem em jornal, basicamente, de São Paulo. Você tem uma nota no jornal do Rio de Janeiro, e depois o resto das pessoas rindo da Semana de Arte Moderna, porque faziam assim, uma pessoa correndo atrás de Monteiro Lobato, né, uma charge que aparece, então um homem lá, e Monteiro Lobato na frente ali, correndo, porque São Paulo quer ser capital da cultura. Tirando o maior sarro da gente ainda, sabe? De São Paulo. E todo mundo bate no peito. E aí você escuta lá ver no livro escrito do historiador do Rio Grande do Sul, dizendo assim, então, nós também tivemos Semana de Arte Moderna. Essa disputa, o que é isso? Se não existe, como é que você vai disputar com o quê? Semana de Arte Moderna foi importante? Capital. Foi divulgada na época? Não. Tinha como ser divulgada? Primeira pergunta. Entendem? Quando a gente faz um estudo, é isso. E a época, tinha como ser divulgada? Não tinha. Existia internet, rádio, televisão. Percebe? Aí você fala assim, não, aí chega depois de televisão, década de 40, aqui no Brasil, que bacana, que não sei o quê. Claro, Getulinho, meu filho, muito amigo de todos os ditadores. Ele só depois foi pressionado, teve que fechar com os Estados Unidos, mas que ele era amiguinho do Duce, ele era, certo? Então, as coisas têm de ser pensadas corretamente, ou melhor, tentar
ser corretamente pensada, sem as máscaras que cobrem, sem os símbolos que nos seguram nas ideologias deles. É esse o problema maior. Só para vocês não ficarem chocados, eu coloco primeiro a cara dele, tá? Do Lázaro Segall, que todo mundo conhece, é só para não ter um choque, tá? Agora vejam bem, todo mundo diz assim, Lázaro Segall, o grande expressionista. Aham. Primeira pergunta, o que quer dizer expressionismo? Não estou criticando, pelo amor de Deus, eu estou trabalhando teoricamente. Né? Inclusive, textos e títulos são coisas que, enfim, são muito interessantes a gente discutir. Vejam, o que quer dizer o expressionismo? Se vocês levantarem o material sobre o Wolfling e o Vohringer na década de 10, na Alemanha, aí vocês vão ter uma discussão muito divertida nas revistas, né? Que aí estão lá discutindo o que nós vamos chamar de expressionismo, o que nós vamos chamar de impressionismo. Veja, então, esses títulos são discutidos, inclusive. Né? O que nós vamos chamar disso? Aí o Vohringer, com a sua adorável tabelinha, né? Que fica assim, forma e conteúdo, isso é forma aberta, isso é forma fechada, isso aqui é claro, isso aqui é escuro, isso aqui é linear, isso aqui é conjunção, né, na hora da composição, que ele fala disso também. Então, veja bem, ele está discutindo o que é impressionismo e o que é expressionismo. Eles não sabem ainda como chamar, na década de 10, aqueles seus contemporâneos, e é natural que não saibam, são contemporâneos, é muito difícil você pensar o contemporâneo, né? Está ali rolando tudo, aqueles tipos de arte e tal, e eles estão pensando. Aí ele escreve assim, poderíamos chamar esses artistas como, enfim, Cézanne e tudo mais, como expressionista, porque ele tem uma expressão, ele tenta pôr a alma dele no trabalho, que estão se discutindo a partir dessa coisa do emocional, né? E poderiam ser impressionistas esses nossos artistas que estão, assim, fazendo isto na língua deles, né? Evidentemente. Eles estão fazendo com que as pessoas tenham certas impressões da natureza, percebe? Assim, relevo, claro, dá para entender. Se você pinta claro escuro, um verdinho aqui perto de um amarelinho, dá uma ideia, no distanciamento da forma, aquilo é uma impressão da natureza, tá certo? Então, eles estavam discutindo isso daí na década de 10. Aí depois todo mundo, não, aquilo é impressionismo, isso daqui é expressionismo, para vocês verem como a formulação é furada. De qualquer jeito, é uma coisa, um nome, um título, um símbolo que foi adequado a determinadas coisas. Portanto, mesmo na arte moderna, vocês veem que essa titulação é apenas um rótulo, uma gaveta para não pensar. Quando vocês acompanham os jornais da década de 40 e de 50 de São Paulo, então você vê Sérgio Millier escrevendo assim, o expressionismo, estou pensando o expressionismo. O expressionismo é aquele que tem as linhas agudas, não arredondadas. O expressionismo é uma arte que está se espalhando em São Paulo frente ao impressionismo de não sei quem, esqueci agora o nome, do Eliseu Visconti. Você fala, nossa, o negócio está bom, né? O Eliseu Visconti virou impressionista, São Paulo da década de 40 é expressionista, então aí você tem Rebolo, Bonadei, não sei mais, todo mundo nessa chave, percebe? Não existe algo, nós temos que pensar a diversidade, um Rebolo é diferente de um Bonadei é diferente de um Zanini, eles têm semelhança? Claro que tem, não só pintaram junto, como iam para o campo pintar junto a mesma paisagem, tá certo? Não como registro, mas como motivação para o seu trabalho, que lembrem-se disso, a arte de per si é abstrata, esse papo de registro é furado. A arte de per si é abstrata. Né? Existe a arte que não tem objeto e a arte que tem objeto. Mas só o fato de você transformar um 3D num BD, acabou, bicho. Já é abstração. Eu não sou feita de contorno, nem de achuras. Né? Tá certo? Tudo bem até aqui? Tá? Então, gente, é isso que acontece. Nós temos que tentar pensar no local, o modo que pensam, dentro desse expressionismo de um Sérgio Millier, ou de tudo o que foi desenvolvido aqui no Brasil sobre a palavra
expressionismo, cabe qualquer outra coisa, qualquer coisa. Então, não serve para você pensar na arte, não serve para vocês terem noção, serve para você vender no leilão. Esta arte expressionista, do melhor momento de um Bonadei, pronto. Aí pronto, vende mais caro. Ou então, esta arte concreta do Volpe, é bandeirinha atrás de bandeirinha, bandeirinha atrás de bandeirinha, bandeirinha atrás de bandeirinha, né? Vende, especialmente as falsas, né? Porque aí você precisa de um discurso para vender as obras mais falsas, e é lotado de obra falsa do Volpe, como todo mundo sabe. Então, é complicado, tudo bem? E saber disso é legal. Ah, tem obra falsa? Legal. Vamos aprender o que é também uma obra falsa, percebe? Eu não tenho nada contra. Eu acho muito interessante toda essa loucura que é hoje. E essa loucura, vamos agora falar um pouco da loucura de hoje, né? Tudo que se faz, digamos, a partir do, sobretudo, né, do dadaísmo, portanto, há mais de um século, é uma arte absolutamente maravilhosa e não tem como ser apreendida por nenhum tipo de teoria. Não tem como contornar, não tem como abraçar. Ela vai para tudo quanto é lugar. E se você pensar da segunda metade do século XX, cadê o horário? O horário? Se você pensar na segunda metade do século XX para cá, pós-Segunda Guerra Mundial, aí você tem de pensar tudo junto com a tecnologia que, né, estoura. Gente, não tem como você aprender nada em absoluto dentro de teorias de gavetas. Ou você pensa a particularidade, a especificidade de cada artista, ou então você não consegue nem sequer chegar perto da obra. Entende o que eu quero dizer? Vocês conseguem perceber essa velocidade dos dias de hoje? Quando você fala, está na moda isso, acabou, né? Já passou, não deu tempo de terminar a frase. É mais ou menos por aí. Agora, se você não pensa assim, fica difícil. Então, agora a promessa que eu fiz para ele, vou falar um pouquinho. Tem 15 minutos, é isso, né? 15? Tem mais? Opa, então tá bom. Então, veja bem, então eu vou entrar na história. Como é que a gente pode se organizar? Um artista pode ser visto de muitas formas. Então, o livro que nós trabalhamos, eu e o Leon, né, Kossovitch, sobre a gravura brasileira, foi assim. Eu vou contar a passagem dele e como é que nós pensamos, como é que a gente pensa, né? Na verdade é isso. Bom, claro, em primeiro lugar, você tem as restrições de tempo, e as restrições econômicas e as restrições que os lugares tentam te impor. É claro que as restrições do lugar você chuta de cá, chuta de lá, consegue tentar uma negociada, porque esses bancos, digamos assim, eles se mostram como os agentes culturais de hoje, já que o MEC não existe mais, né? Já que o Estado já não é mais aquele que coordena a educação do povo, né? Quem coordena são os bancos, são os milionários, os bilhardários e etc. Infelizmente, mas essa é a nossa verdade atual. Então, você tenta ser, de alguma forma, quebrar alguns valores que eles impõem. Primeiro é a liberdade para o texto, porque senão, sinto muito, né? Não faço. É simples assim. É uma posição. Eu tenho posições, então, sinto muito, eu não faço. Segundo, a questão o tempo. Esse é complicado. Como é que vou fazer uma história da gravura? Não ia fazer uma história da gravura. Como é que nós vamos fazer uma história da gravura em pouquíssimo tempo e de um Brasil desse tamanho, né? Sinto muito, é impossível. Aí, em 2 meses de pesquisa, isso em final de 98, passagem para 99, porque é uma época boa de viajar, que está todo mundo nos festejos, né? É cara, mas é boa de viajar, porque ninguém está se preocupando em estudar. Então, você consegue
muito mais fácil, digamos assim, por enquanto. Não sei daqui a uns anos como é que vai ser, que mudam as ordens dos tratores, né? Aí eu viajei nessa época, falei, deixa eu conhecer aí o que eu puder conhecer. Não consegui vir para cá, por exemplo, né? Foi uma pena. E acabei localizando os baianos de São Paulo. Fiquei com os baianos de lá. Mas, enfim, eu tinha que fazer um levantamento enorme. Eu comecei a fazer o levantamento. 2 meses me deram mais de 2.000 gravadores. Mais de 2.000 gravadores. É genial, é uma coisa assim para você ficar enlouquecida. Aí você não dorme, né? Claro, porque aí você fica o dia inteiro pensando e quer ver, e que texto que é desse. Porque aí eu preciso procurar os textos deles, onde que eles falaram, com quem que eu vou conseguir encontrar, quais que eu vou conseguir entrevistar, quais que eu não vou conseguir entrevistar. Ou, por incrível que pareça, quem vai querer ser lembrado assim? Isso nunca tinha se colocado na minha cabeça. Pois teve um artista que disse, eu não sou gravadora. Não, ela é gravadora. Ela começou a vida assim. Só que, na ocasião, por XPTO, vai saber quais as razões, problema dela, também não tenho nada a ver com isso, não é? Não é a minha função ficar julgando ninguém. Por alguma razão, ela simplesmente disse, eu não sou gravadora. Ponto. Na outra linha, parágrafo. Não quis, de jeito nenhum, participar do livro. E a vida dela começou como gravadora. Nunca imaginei uma coisa dessa. Falei, porra, que legal, né? Mais uma, né? Porque a gente vai aprendendo. São coisas que vão te tirando os preconceitos. Aí, por exemplo, como vocês ouviram ele falar, então eu vou citá-lo. O Rubem Grillo foi divertidíssimo, porque, na verdade, foi para o Rio de Janeiro para falar com ele, e, enfim, ele nega, e fica muito bravo com toda a arte anterior dele, que é a arte política. Tá certo? Ele fica muito bravo, porque ele agora quer fazer a participação dele como se fosse a procura do seu eixo, que são as bolinhas, que são os seus interiores. Ele quer expor como eixo. É um modo dele pensar agora. Mas o modo dele pensar não apaga o que ele fez anteriormente. Tá? Mas ele não queria, porque ele fala assim, eu só sou lembrado assim. Tudo bem, mas ocorre o seguinte, que eu sou autora, o Leon é autor, nós temos opção também de falar. Por quê? Porque todos nós, por que eu estou dando esses exemplos? Porque todo artista pode estar situado em regiões não muito bem definidas. Então, eu chamo de manchas, como mancha de mar mesmo. São manchas. Então, ele agora está no político. De repente, ele pode estar no signo. Ele pode trabalhar com essas duas tipos de opções de obra. Por que não? Né? De repente, ele está no humor. Então, nós resolvemos fazer aquele nosso livro por manchas. Né? Então, tem a mancha do humor, que nós colocamos, por exemplo, o Aldemir Martins. Quando eu sugeri ao Leon que o Aldemir Martins ia ficar na mancha do humor, aquele homem que é imenso teve um surto. É isto, porque ele não conhecia exatamente uma parte da obra que o Aldemir tem, que faz com um humor maravilhoso, que são figuras muito divertidas e alegres, e, portanto, vamos destacar isso que as pessoas não conhecem. Né? No caso do Rubem Grillo, por que nós queríamos destacar o político? Porque é uma coisa que hoje em dia é esquecido. O político não vale de nada para ninguém. Né? O político... ninguém quer saber. Vamos votar, sei lá em quem aí, só porque ele é engraçado. Não, pô, mas o cara é um nazista. Não, não importa, ele é engraçado. Percebe? Não sabe nem que é um nazista, nem é o que é ser engraçado, no fim das coisas. Né? É muito difícil. Então, nós queríamos mesmo que ele teve um peso muito grande no político nos anos 70, o Rubem Grillo. Então, nós queríamos essa parte. O Aldemir Martins, nós deslocamos o Aldemir Martins para a parte do humor. E no caso do Segal, evidentemente, nós não poderíamos, tudo isso é uma introdução para vocês entenderem aqui o Segal, nós não poderíamos deixar de destacar isto. Entenderam? Isto é expressionismo? O pessoal divulga isto, ó. É esta obra que eles divulgam do Segal. Olha, a dor dele, porque então é judeu, faz aldeia judaica, aqui, ó, né?
Claro que ele não poderia fazer uma aldeia judaica antes, porque ele não vivia antes, é só por isso. Ponto. Na outra linha, parágrafo, travessão. Ah, ele faz para lançar a sua parte hebraica? Faz. É verdade. Ele faz esse caminho, ele vai pesquisar esse caminho, ele vai abraçar nessa época o judaísmo mesmo e etc. Agora, veja, isso é de 14. Se ele vai abraçar tudo isso mesmo, digamos, como é que ele pode estar na Alemanha? É o que ele declara, estou na Alemanha. Aí ele declara assim, escrito, carta. Aí ele fala assim, olha, carta, pode ir no Museu Lázaro Segall e ler. Ou então pega o livro da Cláudia Valadão de Matos, leiam o primeiro capítulo sobre Lázaro Segall, que saiu pela Perspectiva, não que saiu pela EDUSP, o que saiu pela Perspectiva. Aí vocês vão ver o problema enorme dos documentos do Lázaro Segall. É fantástico. Né? Então, por exemplo, estou fazendo uma aldeia russa. Bom, nós estamos na Alemanha, em Berlim. Eu estudo em Dresden, ele escreve. E eu sou, aspas, o chefe de gabinete. Brincadeira. Ou seja, o artista que toma conta do ateliê, o aluno que toma conta do ateliê. Não pode. Ele é judeu, ainda mais se estiver fazendo uma coisa dessa de verdade. Percebe? Ó, Caral, tá certo? É simples assim, é objetivo. Mas a mentira... É uma mentira dele? Pode não ser, entendeu? Pode ser memória. Ele simplesmente pode falar uma memória na qual ele quer construir um monumento sobre si mesmo. Por isso que eu aconselhei o Legoff. Ele constrói um monumento, então você também tem que saber se pôr à escuta. Tá? Então, eu fiz questão absoluta de colocar esta obra dele, porque está muito mais para uma chave de uma Kate Kollwitz, tá certo? Então, é essa obra que eu pedi para reproduzir. O Museu Lázaro Segall, na época, falou, não, por que vai reproduzir essa obra, que é menos significativa? Eu falei assim, então agora eu tenho que ser radical, sinto muito. Ou reproduz essa, tá certo? Porque senão, está fora Segall. Pelo seguinte, ele não é especificamente um gravador. É uma parte até pequena da obra dele perto das outras. Eu estou valorizando os gravadores. Mas neste momento, digamos, nessa minha mancha histórica, é interessante colocar o Segall para mostrar essas coisas relativas das verdades absolutas que tem nos livros. Tá certo? Então, me importa, realmente ia fazer falta. Claro. Mas acontece o seguinte, você não quer que coloque? Sinto muito. Eu conheço a obra dele, pois estudei na Alemanha. Eu sinto muito. Eu sei o que é a obra dele. Então, inclusive, logo nesse capítulo, está escrito, e o verbo, digamos, a escolha, e muito bem escolhida, como um facão do leão, ele falou assim, Maíra, o verbo ele ingressa no expressionismo. Lázaro Segall ingressa, ou seja, ele não faz parte. Ele, por meados da década de 10, ele ingressa. Ou seja, ele opta por provocar no espectador uma outra sensação. Eu não tenho nada contra, e eu acho, ao contrário, que mostrar essas duas coisas dele amplificam a figura dele, mostram ele como um artista maior. Agora, se eu fico, olha, que coisa, ele só é isso, aquilo lá é uma obra de segunda categoria, eu estou pensando em gavetas, eu não consigo ver a grandeza dessa obra. E eu não consigo entender que a Alemanha, da passagem do século, nessa primeira década de 10, é isto, é esta dor, é este sofrimento, percebe? Está na iminência de uma Primeira Guerra Mundial. Os artistas estão envolvidos. Na Primeira Guerra Mundial, os artistas se envolvem muitíssimo, eles são absolutamente... caem neste engodo. Eles acreditam numa Europa unificada. Eles acreditam numa Europa, como é que traduz? Sem fronteira. Chama Ohne Grenze, né? Então, nessa Europa sem fronteira, onde você pode passar... Claro, é a época dos trens, onde você pode passar daqui para lá. Você vai da Alemanha para a França, você vai da França para
Itália, imagina que maravilha, a cabeça deles, porque aquele país é desse tamanhinho. Eu posso rodar para tudo que é lugar. Já pensou que emoção? Eu acho que eu também iria para a guerra nessa época. Né? Vamos embora! E eles estão lutando pelos Balcãs. Eles estão lutando pelos Balcãs, que é pela terra. Eles não têm terra. Ou você pensa que é Brasil, que sobra terra. E que a gente joga fora essa manga toda, né, por aí. Não, não é isso, não. Lá você planta, a plantinha não sai, não. E quando sai, você tem que ficar lá regando todo dia com gota a gota. É uma tragédia. É uma coisa horrorosa. E chove. E aquela coisa horrorosa que é a neve. Né? Aquele negócio todo mundo acha lindo. Ai, que bucólico. É nada. É horrível, é sujo, imundo. Toda essa coisa da Primeira Guerra Mundial, ela foi muito marcante para eles. Então, vocês têm a gravadora Kate Kollwitz, que vocês devem conhecer. Ela tem uma obra perto dessa que eu estou mostrando, é do Segal. É um tipo de gravação que é normal, que mostra essa dor, tá certo? E é evidente que, veja, e é uma coisa muito curiosa, como pesquisadora, eu posso dar com a cara na porta, né, como se diz, e muitas vezes já dei. Se você tem uma palavra como essa do ingresso no expressionismo, é uma dica, porque quando você escreve, você tem que tentar escrever o melhor possível e o mais significativamente possível. É assim que nós pensamos, eu e o Leon. Então, Leon... Então, veja bem, você pensa num Segal expressionista, você mata este. E quando você vê, fala, que coisa. Não, não pense nele, nem alhos, nem bugalhos. Pense nele, percebe? Ah, ele mentiu, não sei. Ele pode ter criado um monumento. É como a mãe da gente que vai falar, nossa, minha filha é uma beleza. Ela sempre faz da gente um monumento. Ou uma tia, ai, é tão inteligente aquela menina. Não é assim? E assim vai. Quer dizer, está tudo certo. Fazem da gente um monumento, tá? Agora vou mostrar Então eu penso assim, o Leon, digamos como meu mestre, né, me ensinou a pensar assim. João, o Hansen, que é do Marcelo, eles pensam assim, eles tentam te passar essa liberdade de pensamento e não essas fixações. Claro que te obrigam a estudar um monte, né? Então você passa sábado e domingo estudando, ou tem que aprender línguas diferentes para poder dar conta dessa leitura enorme. Mas, gente, é muito compensador que você não fica pensando tudo de uma forma muito transversal. Então, por exemplo, vocês viram que eu não concordo com o anacronismo. Como eu disse, você tem que pensar a época, tem que pensar a política, etc. Um texto que é maravilhoso de história da arte, que evidentemente não procura pegar toda essa historiografia enorme, mas é um texto muito interessante, que são os textos do Didier, né? Huberman, que é um dos teóricos que está, como se diz na fala atual, bombando por aí. Eu acho que é justamente por ele estar bombando que ele fez uma coisa que é estúpida, né? Ele gosta de ser anacrônico, ele diz, sou anacrônico. Quando eu li o primeiro livro dele, que ainda não tinha sido traduzido até para o Brasil, eu entendi que esse anacronismo dele seria, não posso pensar dentro das tabelas de Worringer, de Wölfflin, entenderam? Dentro desta proposição estilística feita pelos meus antecessores. Assim entendi esse anacronismo dele, o que eu achava muito bacana, porque evidentemente não penso assim também, não acho que deva se pensar. Quer dizer, muitos autores fazem isso. Só que, quando foi em 2010, 2011, no Museu Reina Sofia, ele faz uma exposição. Ele é um discípulo do Warburg, daquele que eu já comentei com vocês aqui. E o Warburg, ele fazia... Vocês estão vendo? Aqui são os livros de verdade, tá? Então é uma cartolina, não é uma cartolina, só para vocês entenderem, toda pregada com imagens que ele vai tirando, ou de jornais, ou de livros. Este é o Warburg, o pensador. E ele coloca na biblioteca dele inteira. Então a biblioteca dele é um tamanho um pouco mais largo do que isso, com os livros assim, e ele vai colocando
essas pranchas, são infinitas, são 20 não sei quantas pranchas, né? E ficou interminado quando ele morreu, porque ele dizia que ia fazer mais uma e mais uma, e é conhecido como Atlas de Mnemonesis, né? Para ele, para lembrar Atlas de memória. O Didi Huberman faz essa exposição e passa a fazer uma leitura qualquer desses templos, associando uma leitura qualquer e associando com artistas quaisquer. Ora, então o Didi tem que se lançar, na minha opinião, como artista, não como historiador da arte. Entende o que eu quero dizer? É este o problema que eu vejo. Eu, de fato, confesso, quando eu li a primeira vez, pensei que ele estava falando do seu anacronismo como quebrando as regras de Wöhringer, de Wolfram e todos os teóricos que são consagrados, Pierre Castell, enfim, quem vocês quiserem que trabalha com isso. Mas, de fato, não. Ele quer pensar a história da arte assim. Eu posso ligar uma Pompeia com, por exemplo, com um impressionismo, desde que eu veja a semelhança. Não tem como ligar Pompeia com o impressionismo. Digamos assim, eu posso pensar numa revolução e noutra. Na verdade, posso pensar em várias revoluções sociais, né? Posso pensar em várias, mas que caminho é esse, percebe? Se eu tiver que fazer uma associação com uma pintura de Rafael, como é que eu vou ligar uma pintura de Rafael com um Ingres, a não ser através dos seus escritos? O que um escreve e que condena o outro, o que o outro escreve e que condena o um. Aí sim me interessa, percebe? São ligações propostas e possíveis através deles próprios. Agora, se eu quiser fazer realmente uma leitura da Guerra do Paraguai, puxa vida, se eu for ler através do Brasil, eu vou dizer, puxa vida, aqueles homens são horrorosos. Agora vai ler a perspectiva do Paraguai, para ver como o Brasil foi ruim pra caramba com o Paraguai. Tá certo? E não é que eu estou lendo e assumindo a posição dos paraguaianos, não. É que é verdade, a própria situação deles, né, e etc. Então, vejam, são coisas que a gente tem que pensar. Daí ele monta essa exposição, veja, ele coloca um mapa, ele escolhe um mapa de 1870, né, põe lá, então ele monta as coisas do Warburg, lá na Reina Sofia, coloca um mapa aqui, então eu estou fazendo instalação, legal, se eu for artista. Aí, veja que ideia brilhante. A exposição chama Como Carregar o Mundo nas Costas, né? Aí ela abre assim, pelo amor de Deus, isso daqui é pior do que propaganda de bique, tá certo? É assim, babum, é chamar o povo de burro mesmo, tá certo? Já vai lá e carrega isso. Escolhe um artista de 1928 e coloca lá, e aí vai escolhendo alguns artistas, enfim, que ele quer, aleatoriamente, como fazia o Warburg com as suas imagens. Aleatoriamente para nós. Eu não entrevistei Warburg, e não vou entrevistar, porque não vou ali naquela casinha que diz que tem atendimento de mesa branca, né, tal, não sei o quê. Não vou, não tenho tempo de ficar na Bahia, senão ia lá, para experimentar o que é. Vocês já viram aquela casinha? Não? Então não tem um baixar o santo ali. Ele fala assim, Warburg, me conta como é que é. Você queria fazer o quê? De repente, pode ser, inclusive o próprio nome diz, né? É mnemônico. Ou seja, pode ser uma forma, ele que tinha problemas de sanidades mentais, tá certo? Ele podia usar essas imagens como recursos mnemônicos para ele mesmo, para lembrar um período da história. Eu não sei. Pode ser até que o Didi tenha acertado na leitura dele. Também pode, percebe? Mas eu não sei, eu não posso inferir a esse ponto. Eu como historiadora. Entende? Eu como teórico. Se eu for escrever um conto, se eu for escrever, né? Aí eu posso. E a outra coisa, que já está estourando meu horário, não é? Aqui, por exemplo, a Heloísa Pires Ferreira, tá? Essa mulher, eu não posso pegar de jeito nenhum. Quer dizer, eu não posso ninguém pegar, só estou exemplificando. Eu não posso pegar de jeito nenhum com qualquer categoria. Ela é uma mística. Então, ela vive em Santa Teresa, tá? Eu a conheci em 99, no comecinho de 99. Chego no Rio de Janeiro, aquela chuva desgraçada, né? Bom, chovia muito em São Paulo também. Aí eu resolvi sair de casa, porque eu já estava irritada, e fui embora para o Rio de Janeiro, peguei o avião às 4 horas da manhã, cheguei às 6 e pouco, falei, e agora? O
que eu vou fazer aqui nesse Rio de Janeiro chovendo, né? Aí pensei com meus botões e falei, fulana de tal, Heloísa Pires Ferreira, disse que ela fazia foto Kirligan, né? Que ela fazia meditação. Falei, já sei para que eu vou ligar. Uma pessoa dessa acorda cedo, não é como eu, que ou não dorme ou dorme muito tarde. Né? Liguei para ela, venha para cá já. Né? Que está uma chuva danada, ela parece um pintacilgo, é uma gracinha. Então, venha para cá imediatamente. Imagina, você vai ficar nessa chuva danada, acabo de tomar meu banho de ar. Falei, escutei errado, é telefone público, né? Escutei errado, porque eu estava assim, falei, escutei errado, banho de ar, então tá, né? Aí fui para a casa dela, subi, ela mora lá no Santa Teresa, e eu ali querendo saber que diabo de banho de ar era esse. Só que eu estava conhecendo a mulher. No fim da tarde, acabo aí já estando mais íntima, né, digamos, dela, e pergunto para ela, o que é um banho de ar? Aí ela diz, você toma banho de ar, você vai para a sua janela, nua, né? E pega uma toalha para ficar, é um exercício místico, não sei das quantas, né? E você fica, respira, abre e fecha. Abre a toalha, né? Aí depois inspira. Aí eu fiquei me imaginando na Avenida 9 de Julho, em São Paulo, não é? Eu na frente, assim, de uma janela, aquele folhejo todo, né? Pô, é incrível. A mulher, assim, o tempo inteiro está em transes e vai fazer retiros espirituais e não sei o quê. Então, por exemplo, quando ela trabalha no começo dessa gravura, eu não posso, então, ficar falando para ela de outra coisa, a não ser disso. Até um certo momento, veja, ela procura um ponto. Então, tudo na gravura, todas as gravuras dela, tem essa busca do ponto. Essa busca de algo ou em torno do ponto. São passarinhos que rodam no ponto. Aí, veja, daí ela resolve que aquele ponto é um sol. É um sol que se espalha. É um sol que ilumina. Ela tem sóis que, quando ela fez, ela resolveu que esses sóis... Ela não é louca, ela é apenas uma pessoa maravilhosa. Se tivesse mais pessoas como ela, o mundo teria menos guerra, entenderam? Ela chegou uma hora que falou assim, que essas gravuras possam iluminar os nossos deputados, os nossos políticos, né? Eu faço só assim, né? Eu falo, nossa, que legal, né? Pensa de outra forma. Gente, é muito louca essa cabeça, muito legal, né? Aí, de repente, ela é de uma escola Waldorf. É claro, vou estudar Waldorf. Eu sei o que é uma foto Kirligan hoje em dia. Eu sei o que é uma escola Waldorf. Eu li Rudolf Steiner. Entenderam? Porque ela é isso. Eu tenho de ler essas coisas para conhecer. Ela ampliou. Olha que legal. Percebe? O artista me faz também algo de muito importante. É muito legal. Aí eu li a Escola Waldorf e vi o Rudolf Steiner, né, os livros do Rudolf Steiner. Aí ela passa a fazer, na década de 80, ela tem uma dor, que é uma dor dor política. Aí ela resolve que ela é marxista. Gente, não dá para ser Rudolf Steiner e ser marxista. É impossível. Alhos não combina com bugalhos. Não tem como você casar as duas teorias. E ela casa. Não tem importância. Quando você fala isso, não que ela não entenda, ela fala, mas não tem importância. O que eu quero é que todos fiquem bem. Então eu vou chorar minha dor. Aí ela passa a fazer mapas. Então ela faz os mapas com seus círculos e etc. Teoricamente é impossível. Então ela chora América. Então ela vai chorando aqui, né? Vai chorando, espaço partido, aqui, enfim, pedaço da América, Argentina, né? Aqui o espaço devastado, ela vai chorando, fazendo as suas gravuras, que são luminosas. Aí um belo dia, ela resolve que acabou a dor dela. Então, os mapas viram bichinhos, viram todos. E quem são os bichinhos? As coisas maravilhosas que fazem parte do coração dela. É o Brasil, então são os estados, então tem Bahia. Que pena, né, que eu não tinha Bahia aí no meu computador. Bahia, enfim,
São Paulo parece um patinho. A cara do mapa de São Paulo já é, né? Já sugere, de certa forma, um patinho. Então, ela faz um patinho, aí ela faz o Amazônias, e vai fazendo isso. Então, veja, o imaginário dela é muito fértil e não tem qualquer bloqueio de teoria. Elas são totalmente antagônicas, não tem importância para ela. Ela tem uma coisa que é, eu quero juntar isto com aquilo, porque afinal vai mostrar minha expressão de obra. Então é isso, você tem que estudar, você tem que, eu diria, frequentar o artista como pesquisador. Gente, já falei demais, chega, basta. Tenho que dizer muito obrigada e espero que tenha servido para alguma coisa.